Pois é, opinião não é argumento. Qualquer um tem direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. Essa frase foi dita pelo senador do Partido Democrata dos Estados Unidos e ela tem uma outra versão de Bernard Baruch, ministro de Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. A versão do conselheiro do presidente era mais ou menos assim: todo homem tem direito à sua própria opinião, mas nenhum homem tem direito de estar errado em relação aos fatos. Ou seja, os fatos, eles aconteceram. Agora, a opinião sobre os fatos, aí esta cabe a cada um. Mas veja bem, é a opinião, e a opinião não é um argumento. Uma opinião, ela é algo que todos nós temos direito, e que bom, e devemos ter opinião, e devemos expressar a nossa opinião. Os pais sempre gostam de perguntar a opinião dos filhos, e há sempre um elogio de que se tenha opinião, mas nós temos que ter um certo cuidado de colocar a nossa opinião nos lugares devidos. Uma opinião é uma crença, é um julgamento pessoal, é uma compreensão encharcada, permeada, infiltrada da mais intensa subjetividade, como não poderia deixar de ser. Toda opinião está contaminada em tempo integral pela nossa subjetividade, ou seja, pelo campo das nossas emoções. São elas que definem grande parte do nosso comportamento e, obviamente, da nossa opinião. Então, a opinião ela é muito boa, ela é muitas vezes bem-vinda, ela serve para sociologia de bar, como eu costumo brincar sempre, mas ela não é um argumento. Um argumento é algo bem diferente. Um argumento costuma conter uma premissa e uma conclusão. A premissa é uma formulação de uma espécie de hipótese, de pensamento inicial, de um gatilho, da onde eu vou partir. No percurso que vai me levar até a conclusão, eu vou precisar construir uma série de fundamentos. E esses fundamentos que vão levar à conclusão que reforça a premissa, esses fundamentos eles vão ser compostos de teorias já formuladas a respeito do tema, de pesquisas já feitas a respeito do tema, ou pesquisas que serão feitas para reforçar, ou referendar, ou confirmar as minhas premissas. Eu vou trazer exemplos e eu vou trazer autores que já escreveram concordando ou não com as premissas que eu formulei. Não é uma tarefa fácil. Exige tempo. Não é algo que se faz de forma veloz, de uma hora para outra, simplesmente numa postagem, como eu disse antes, penetrada de emoção. Um argumento precisa de disciplina e de estudo. Uma opinião pode se transformar num argumento? Sim, desde que consiga atravessar esse deserto, no sentido metafórico, afinal de contas, um deserto é um espaço de pergunta, de reflexão. E ao atravessar esse deserto, então, pode se transformar num argumento, desde que consiga agregar à opinião um conjunto de teorias, de pesquisas, de exemplos, de dados, de autores, por assim dizer, que vão, de alguma maneira, confirmar essa opinião. Sobre o método científico propriamente dito, nós vamos falar em vídeos posteriores, mas por enquanto é importante fazer essa distinção entre opinião e argumento. Eu posso ter uma opinião, mas essa opinião necessariamente não constitui um argumento. Um argumento é aquilo que participa de um debate. E o Brasil tem pouco debate. No Brasil nós temos muita conversa, discussão, briga, polêmicas, que são muitas vezes estimuladas pelos próprios espaços midiáticos. No Brasil nós temos um pouco debate. O debate pressupõe a luta pacífica de argumentos. Nós temos, como eu disse antes, bastante conversa, bastante polêmica, mas pouco debate. Até porque tem duas tradições no Brasil que complicam muito as coisas.
Uma é a pouca tradição de debate, que faz com que a divergência de ideias rapidamente enverede para o campo pessoal, para a agressão, para o ataque pessoal, quando na verdade nós estamos apenas divergindo em termos de ideias, de políticas e até mesmo de ideologias. É muito fácil o conflito no Brasil enveredar para uma situação de radicalização dos atores em função de não entender a divergência apenas nesse campo. Eu gosto muito de uma frase do Tancredo Neves, que é uma frase que está na minha formação política, que foi dita por ele nos anos 80. Ele dizia que em política nós não temos inimigos, nós temos adversários, o que é bem diferente. E um segundo aspecto da tradição que atrapalha muito, que torna rarefeitos os debates no Brasil, é que, em geral, os meios de comunicação, a parte mais institucional da mídia, vamos dizer assim, não cumpre a regra básica quando organiza debates, que é trazer as pessoas conhecedoras, autorizadas pelo seu conhecimento, pela sua experiência, a falar sobre os temas. Geralmente os temas nas grandes mídias não são tratados pelos seus conhecedores de ofício, vamos dizer assim. Um exemplo clássico é debate sobre criminalidade, que geralmente costumam trazer apenas, quando muito, pessoas da área jurídica, quando na verdade um debate sobre criminalidade deveria envolver psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, etc. Né? Então são duas tradições que atrapalham muito e colaboram muito para um analfabetismo, digamos assim, geral na hora do debate de ideias. Bom, então opinião serve para a conversa de bar, argumentos servem para um debate sério a respeito de ideias. Ora, uma conclusão, como eu disse, depende de um esforço prévio e disciplinado em busca de referências e de pesquisas, empíricas ou não, que deem sustentação ao que foi formulado no início. Lembra que eu falei? Um argumento é composto de uma premissa e de uma conclusão. O que normalmente acontece nos debates no Brasil, como eu comentei anteriormente, é que os ataques no debate, que não é um debate na verdade, né? Porque se tem esse nível de ataque, ele deixa de ser um debate, né? Mas normalmente a divergência de ideias, ela termina rapidamente derivando para o ataque pessoal, como eu comentei anteriormente. Ou então uma outra modalidade também de estratégia da divergência de ideias no Brasil é a construção do que eu costumo chamar da distorção do argumento. Então, ou se ataca a pessoa, a biografia do autor do argumento, ou se produz uma distorção desse argumento. Para dar um exemplo simples, muito comum também nos debates que existem por aí. Alguém se apresenta com argumentos contrário à pena de morte. Aí o oponente não debate esses argumentos, não questiona, não propõe outros argumentos, mas diz o seguinte: como tu é contra a pena de morte, tu é a favor de todos os bandidos. Isso é um exemplo banal, um exemplo usual de quem, não tendo argumentos para realizar o debate, sai por fora, digamos assim, não ataca as ideias apresentadas, mas por fora tenta justamente avançar sobre o sujeito por um outro caminho. Então, opiniões são crenças, são preconceitos, são conceitos construídos em cima de uma grande dose de subjetividade e que não servem como argumento, porque afinal de contas carecem de fundamento. E sempre é importante lembrar também uma questão sociológica que nós vamos tratar nos vídeos subsequentes. Nós costumamos acreditar naquilo que normalmente confirma as nossas crenças. Ou em outras palavras, dificilmente nós vamos mudar de opinião. A tendência é uma opinião convergir justamente para a opinião do seu grupo. E isso nós temos visto muito de perto na nossa sociedade atual, porque não obstante
o oceano de redes e informações circulando, nós temos, na verdade, grandes castelos ou bolhas ou tribos que costumam, na circulação das suas informações, reforçar-se umas às outras, com medo da divergência, com medo do enfrentamento argumentativo, e aí reforçam, né, conceitos, preconceitos e terminam automaticamente não colaborando para a expansão do debate. Eu costumo dizer que uma forma essencial de fazer com que um debate avance, eu não vou usar a expressão aqui seja vencido, porque eu acho que não é bem essa perspectiva, mas eu entendo que uma das formas mais interessantes, mais produtivas, mais saudáveis de um debate acontecer é a dinâmica pela qual, antes mesmo de contestar o argumento do oponente, tentar justamente melhorar o argumento do oponente. Buscar no argumento do oponente seus fundamentos. Seja para reforçá-los, quem sabe, né? Mas mais interessante ainda, para demonstrar ao oponente como o seu argumento na verdade é uma opinião. De outra forma, ao invés de partirmos imediatamente para uma defesa das nossas posições, quem sabe questionar a posição do oponente para que, mediante o questionamento socrático, como se dizia na antiga Grécia, né? Mediante o questionamento das afirmações do oponente, demonstrar ao oponente que o que ele está trazendo não é um argumento, o que ele está trazendo é uma opinião. Eu acredito que nessa estratégia todos ganham. Não há vencedores e nem vencidos. E como diz aquele poeta persa Rumi, entre o certo e o errado, para além do certo e errado, existe um jardim. Nos encontraremos lá. Se você gostou desse vídeo, marque aí na mãozinha, inscreva-se no nosso canal. As referências bibliográficas desses nossos vídeos estão todas na descrição. Até a próxima. Um abraço.